Olá, pessoal! Esse é o 7º episódio do Meets Talks e no papo de hoje a gente vai falar sobre tecnologia em prospecção B2B. Para isso, a gente trouxe aqui o Juliano Dias, que é o CEO da Meets, e o Nicolas Porém, que é CPO da Meets. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Obrigado, Mari. Obrigado novamente pelo convite. Prazer hoje estar aqui com o meu mais novo sócio e responsável pela nossa área de produtos. É muito bom, muito obrigado, Mari, também pelo convite. Eu acho que vai ser muito bacana esse papo. Estou empolgado aí para a gente conversar um pouco sobre produtos e sobre a nossa aquisição aí. Bom, antes da gente entrar aqui no papo, né, eu queria trazer um contexto para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo também pelo YouTube. A Azelides é uma startup que oferece ferramentas digitais de inteligência de mercado, prospecção de clientes B2B, pré-vendas e outbound, e ela foi recentemente adquirida pela Meets. Então, quem quiser saber mais detalhes sobre essa aquisição, é só acessar a matéria da revista Exame, que vai estar linkada aqui no episódio, e também lá no YouTube. Bom, Nicolas, conta pra gente a sua trajetória como CPO da Azelides e agora da Meets. Beleza, eu trabalho com tecnologia e com produtos digitais já faz um pouco mais de 13 anos, faz um tempinho já. Meu foco normalmente foi como desenvolvedor, mas desde o início eu já trabalhava desenvolvendo ferramentas para a equipe interna da empresa que eu trabalhava antes, então, querendo ou não, eu sempre desenvolvi pequenos produtos e eu tinha esse contato bem direto com o cliente. Eu acho que lá eu aprendi porque o cliente justamente era a nossa empresa mesmo, né? Então eu aprendi a interagir muito bem e entender como lançar esses produtos. Em 2018, a gente fundou a Azelides, eu fundei junto com meu sócio Gustavo. Durante esse primeiro ano também, enquanto a gente estava criando e tracionando o produto da AZ, a gente estava desenvolvendo alguns sistemas também para terceiros, a gente estava no Parque Tecnológico da Universidade Fevale, a gente tinha bastante contato com outras empresas que estavam em estágio inicial, e com isso a gente aprendeu muito bem a ser muito rápido em desenvolver os produtos e lançar eles no mercado, né? O que eu acho que nos ajudou bastante quando finalmente foi a hora, então, em 2019, de lançar essa versão inicial da AZ. A gente iniciou com um produto bem simples, a gente tinha apenas a parte de inteligência de mercado, pesquisa de empresas, encontrar leads, e a gente foi aumentando isso ao longo do tempo, né? Até hoje, então, a gente está ali com toda a parte de gestão de vendas, toda a parte de automação das campanhas de prospecção. Então, a gente tem hoje uma ferramenta com a stack completa mesmo de vendas, né? Quando a gente fala de um processo de prospecção eficiente, né, a tecnologia, ela se mostra cada vez mais necessária, né? Para a gente começar esse papo, eu queria perguntar para vocês qual que é a importância da tecnologia na prospecção B2B. Vocês conseguem trazer alguns exemplos? Sim, na minha visão, a tecnologia é a base de tudo hoje em dia, não só de prospecção, não só para o B2B, mas a tecnologia está na vida de todo mundo aqui, né? Aliás, a gente está participando aqui e isso vai ser distribuído, está sendo distribuído por canais tecnológicos e consumido por pessoas que usam tecnologia. Ou seja, a tecnologia faz a informação correr o mundo, os dados circularem e as coisas acontecerem. Com relação à prospecção, especificamente prospecção B2B, imagino que no Brasil você tem 47 milhões de CNPJs e desses 47, 23 milhões são CNPJs ativos, tá? Mais de 23 milhões. A base de dados que a gente tem acesso pela tecnologia que foi adquirida com a AZ nos dá acesso a essas informações, a esses dados, e, consequentemente, ao tratamento desses dados, essas informações dessas empresas. Então, não só das empresas, mas dos decisores das empresas, do segmento, do porte, enfim, uma série de informações, de dados que a gente tem ali, que se transformam em informação no fim do dia, e que não seria possível serem levantados simplesmente sem tecnologia. Então, imagino que é analisar 23 milhões de CNPJs ativos, segmentar isso por região, por PNAE, por segmento, por porte, pelo que você pretender, inclusive, por exemplo, capital social. Sem tecnologia, você não consegue fazer isso, né? Sem tecnologia, você não consegue criar, otimizar, pelo menos, o seu tempo e o tempo do seu time para fazer prospecção de forma automatizada. Mas eu não quero automatizado porque vai parecer robô. Cara, não necessariamente vai parecer robô. O que importa aqui, no fim das contas, é que você está otimizando seu tempo, né? E assim, criar um fluxo de prospecção que vai fazer o lead, o alvo,
se movimentar, né? Se mexer na cadeira, ter interesse para conversar com você, essa é acho que é o grande objetivo, o grande jogo. Mas sem tecnologia, acho muito difícil as coisas se conectarem nos tempos atuais. E agora, usando inteligência artificial como o mundo está usando, né? Sempre teve por aí, mas hoje está muito mais difundido. E, enfim, a gente está, acho que usar a inteligência artificial para gerar mais e melhores oportunidades é o caminho e é o futuro ou é o agora. Eu queria complementar também, eu acho que tem 2 pontos que são muito importantes para qualquer área, né? Mas eu acho que para vendas e prospecção isso também é bem focado, é que a tecnologia permite 2 coisas. Permite que tu escale muito mais rapidamente o teu processo e permite que tu consiga tomar decisões muito mais embasadas também em informações, em dados que vocês podem coletar nas ferramentas que são usadas, né? Então, normalmente tu vai ter ali algum tipo de relatório ou até mesmo algum tipo de auxílio, que nem o Juliano falou, com inteligência artificial para orientar o teu processo, para orientar tua prospecção e tuas vendas para a melhor direção. E assim ir otimizando esse teu processo também, né? Ótimo. E aí, já pegando esse gancho, né? Quais seriam algumas ferramentas que auxiliam no processo de prospecção, né? Como que elas mudam a maneira de uma área comercial atuar, por exemplo? Na minha visão, a primeira de todas, obviamente, as elites e MITs. Hoje é uma empresa só, mas são soluções complementares, diferentes, mas complementares. Estou fazendo um jabá aqui, mas é um fato, certo? A gente resolve realmente. Nós temos soluções de tecnologia e de serviço para prospecção de vários tipos de negócio, de vários portos de negócio, mas fora o jabá, fora a propaganda, na minha visão, redes sociais como o LinkedIn, a depender do negócio também o Instagram e outras redes sociais, mas essencialmente para o B2B, o LinkedIn, o decisor está lá, certo? As informações estão organizadas, você sabe quando o cara muda de emprego, quando não muda, quem está no carro, quem não está. Você tem como contratar ferramentas dentro do LinkedIn e pagar por isso para ter acesso a informações ainda mais relevantes e filtradas, vamos dizer assim. E a gente está falando ali de uma base de 700 milhões de usuários no mundo, ok? Nós estamos falando aí de 3 Brasis e meio. É um mar de gente e esse mar de gente traz um mar de oportunidades. Além disso, você precisa entender, pelo menos na minha visão, qual é a melhor forma de usar o que está disponível no mercado e no mundo. Inteligência artificial está aí, ChatGPT está aí, e a gente precisa usar isso da melhor forma possível dentro de cada negócio. Então, eu não acho que usar o ChatGPT, por exemplo, para criar a sua campanha de prospecção vai resolver, né? Mas ele pode sim te dar insights, ele pode te dar orientações, ele pode te dar ideias sobre como você pode usar melhor e direcionar melhor a sua prospecção, converter melhor os seus leads, enfim, de acordo com o segmento, fazer análises e tudo mais. Estou trazendo o exemplo do ChatGPT, mas você tem N opções aí, N alternativas no mercado, né? Uma coisa bacana também de ferramentas como o ChatGPT, eu acho que eles permitem tu conseguir facilitar um pouco mais a hiperpersonalização do teu processo de prospecção, né? Às vezes tu vai ter ali o teu script ou os teus modelos de campanha que vocês utilizam, mas quero fazer uma campanha específica para um segmento que eu não tenho experiência trabalhando, né? Ele pode te ajudar a pegar esse modelo que tu tem e adaptar ele para fazer esses novos modelos, né? Então, existem várias ferramentas assim de inteligência que elas nem sempre vão conseguir te ajudar a criar algo do zero, mas elas são muito boas para tu gerar variações, gerar adaptações também no processo que tu utiliza hoje. A gente teve aqui, aliás, você teve aqui, Mari, num episódio passado, uma solução de inteligência artificial para ajudar no desenvolvimento de copy, de texto, de abordagens, de comunicação. E, obviamente, que quando a gente fala de comunicação e de abordagem, de copy, etc., isso está diretamente ligado a marketing, a prospecção, a vendas. E assim,
a gente está num momento de não limitar as ideias. Ah, mas sempre foi assim. Beleza, mas hoje você tem um incentivo para realmente não limitar as ideias. E o que é que eu estou trazendo com isso? Mude seu script, teste novas abordagens, teste um copy grande, teste um copy pequeno. Como é que você vai fazer isso? Ou você fica criando ali, e de novo eu vou voltar no que eu falei antes, de otimizar seu tempo, tá? De novo, não estou falando aqui para você usar o ChatGPT ou copy-paste ou o que seja, para criar seus textos e simplesmente copiar e colar. Tá? Não estou falando que é para ir por aí, até porque eu, sinceramente, acho que não vai ficar tão bom. Nada contra as ferramentas, mas eu acho que o toque humano e o seu toque conhecendo o seu negócio e seu cliente, o seu mercado, vai fazer grande diferença. Mas ter esses insights, hoje, é um clique. Bom, e vocês acham que qual que é o tipo de empresa que pode tirar proveito dessas tecnologias, né? É algo assim, só para empresa grande, vale para todas as empresas? O que vocês acham? Eu acho que isso vale para qualquer empresa. Eu acho que, inclusive, a gente está falando muito aqui, é o nosso foco, né, de prospecção B2B, mas muito disso que a gente fala pode se aplicar a qualquer outro tipo de conteúdo, de post em rede social, de call to action, né, de chamada para ação a ser utilizada no site. Isso tudo dá para se utilizar em qualquer mercado, B2B, B2C, empresas pequenas, empresas grandes. Isso eu acho que tudo que a gente está falando aqui são dicas assim de ouro mesmo para qualquer empresa, qualquer pessoa poder usar no seu dia a dia. Eu não vejo limitação, eu acabei de falar que a criatividade está solta, né? Eu não vejo limitação absolutamente nenhuma pelo porte da empresa. Ah, mas o investimento, cara, vamos jogar aberto aqui. O ChatGPT, na versão paga, custa $20. Se a empresa, por menor que seja, não puder pagar $20 para impulsionar e otimizar o tempo daquele time que está ali, que, sendo uma empresa pequena ou micro, é um time menor ainda, provavelmente tem alguma coisa errada no processo, ou de venda, etc. Mas, assim, a gente está falando aqui de pouco dinheiro, pouco investimento, para gerar, obviamente, você tem forma de gastar mais, tá? E de ter um retorno diferente. Tá? Não necessariamente melhor ou pior, mas diferente. Existem soluções de tecnologia para tudo que é tipo de negócio, para tudo que é tipo de empresa, para tudo que é tipo de alvo, de segmento-alvo, mercado-alvo. Uma coisa que eu sempre falo até falando aqui da própria MITS, quando eu tenho a oportunidade de conversar com algum lead numa reunião comercial, e geralmente eu tento ir até para ficar perto, né, do mercado e ouvir o cliente. Uma coisa que eu sempre falo nós não somos bons para todo mundo, mas para que a gente é bom, a gente é muito bom. E eu acho que isso se aplica a qualquer ferramenta, qualquer serviço, qualquer solução. O cara não vai ser bom para todo mundo, certo? ChatGPT não vai resolver problemas, pelo menos pensando rapidamente aqui, de um fazendeiro que tem uma fazendinha dele lá e que ele vende na feirinha, certo? Mas, pensando num negócio que tenha minimamente uma vida digital, que tenha alguma exposição, que tenha necessidade de se relacionar com clientes, e, de novo, no B2B, cara, você tem N alternativas, certo? Estou até vendo aí várias soluções que a gente usa dentro de casa mesmo e outras que eu uso no meu lado pessoal, e você está lá pagando a solução e, de repente, o cara vem e pluga uma nova funcionalidade de inteligência artificial ali, que vai te ajudar a impulsionar aquele uso, né? Mas, assim, não vejo limite, acho que o grande tem que usar, o pequeno tem que usar, o micro tem que usar, o médio tem que usar, todo mundo tem que usar, tá? A minha empresa não faz. Ok, então, se você precisa, faça você, até porque o tempo é seu, né? Então, eu já conheço amigos meus que a empresa negou pagar os $20 lá do ChatGPT. O cara está pagando do bolso porque ele está otimizando o tempo dele, certo? Os projetos que ele tem internamente. Então, tá valendo, sabe? Para mim, acho que não tem limite.
né? Eu acho que a gente falou bastante do ChatGPT, mas até trazendo outras ferramentas, né? Outros tipos de ferramenta voltando para o mercado de prospecção, o LinkedIn que a gente comentou. A gente pode, muitas vezes a gente escuta que empresa pequena não vale a pena fazer prospecção, que, enfim, que o esforço não compensa, mas a questão é o quanto tu consegue retirar esse esforço, né? O quanto tu consegue pegar o teu processo e fazer ele rodar por ti só, deixar a tua máquina de vendas rodando, sem que tu precise ficar o tempo todo fazendo follow-up, fazendo contato e realmente automatizar esse teu processo de venda. Então, com certeza, essa parte de prospecção e vendas, assim, qualquer tipo de ferramenta digital desse tipo, vale para qualquer empresa, principalmente no mercado B2B também. E falando do mercado de prospecção B2B em relação à tecnologia, né? Como que vocês enxergam essa realidade aqui no Brasil e no exterior? Vocês acham que tem muita diferença de como as empresas estão aplicando a tecnologia na prospecção B2B? O que vocês acham? Na minha visão, eu estou fora do Brasil, né? Eu moro em Portugal, com esse meu leve sotaque, sou de Recife, mas sou do interior de Pernambuco, na verdade, mas moro em Portugal. Conheço gente do mercado, nosso mercado, basicamente do mundo todo, conheço soluções no mundo todo. Vejo que todos, sem exceção, inclusive nós, todos estão indo no sentido de testar e implementar novas funcionalidades baseadas em inteligência artificial. Inteligência artificial, o Nicolas pode me corrigir se eu estiver falando besteira, porque ele é mais técnico do que eu. Aliás, ele é técnico, eu não. E inteligência artificial sem volume de dados, acho que não vale muito. Eu até li uma coisa ontem que alguém comentou no LinkedIn que o humano conseguiu emburrecer o ChatGPT, porque, de acordo com, se não me engano, Harvard e Berkeley, as respostas estão menos precisas. E isso, basicamente, se dá porque o volume de dados que é jogado ali dentro e a troca que é feita ali dentro é o que faz ele ter inteligência, certo? Ele não nasce inteligente, você vai colocando dados ali dentro. E eu achei interessante isso, porque ele respondia num nível e o nível está caindo, né? Então, é como se o humano estivesse interferindo na inteligência dele. Como não, né? Está. De acordo com essa pesquisa. E o que eu vejo fora do Brasil, a gente tem algumas funcionalidades ou algumas iniciativas, tentativas, pelo menos, de integrar algumas outras coisas. Só que, o que é que eu percebo? Por exemplo, tá? Na América não se usa, nos Estados Unidos não se usa o WhatsApp, de maneira geral, tá? No Brasil não se usa Facebook. Na Europa, onde eu estou, tudo é Facebook. Não usa o WhatsApp? Usa. Mas a escola do meu filho me manda informação pelo Facebook. Eu tenho Facebook só por isso, certo? As pessoas comunicam pelo Facebook, SMS. Então, como é que as soluções, as plataformas, as empresas se adequam a esses mercados, né? Você pega um player global, e eu conheço alguns, o cara tem solução para os Estados Unidos, solução para a Europa e solução para a Ásia. São 3 soluções diferentes, né? Então, de novo, tecnologia é, para mim, a base de tudo, mas, na minha visão, o Brasil anda bem, mas ainda está engatinhando ali. Tem algumas coisas que a gente tem na mesa, em desenvolvimento e em teste, que eu não vejo no Brasil, sinceramente, não vejo ninguém fazer, tá? E, de novo não, é uma observação. Aqui tem empreendedores, né? Não necessariamente é uma sala cheia de gênios. Então, a gente não está inventando a roda. Mas a gente não vê no mercado o mercado entregar algumas soluções que os clientes estão ali gritando, pedindo, pelo amor de Deus, me entrega, e o mercado não entrega, sabe? E a gente está trabalhando em cima disso. E fora do Brasil, eu já vejo algumas coisas que andam mais, né? Eu até querendo puxar ali o gancho da inteligência artificial, né? Eu acho que a questão dos dados que tu comentou é uma coisa interessante, porque o Brasil, ele sempre esteve
costuma-se dizer que o Brasil está alguns 5 anos atrasado com relação normalmente a Estados Unidos e Europa, né? E isso gera um déficit não só tecnológico, mas agora não, né? Isso já fazem anos que está entrando essa onda da inteligência artificial e agora foi reativada por causa de tecnologias que nem o ChatGPT, por exemplo. A gente também está com esse déficit de dados, né? Então as empresas brasileiras hoje elas não têm um volume de dados tão grande quanto empresas do exterior, e por isso que às vezes demora um pouco mais para esse tipo de solução também surgir aqui dentro. Porque primeiro precisa se construir esse tipo de base histórica, né, para conseguir fazer algum tipo de análise. Porque, querendo ou não, inteligência artificial, no fim das contas, são contas estatísticas que a gente tem que fazer em cima de dados. E estatística, se tu não tem dados suficiente para embasar ela vai te dar informações equivocadas ou, no melhor dos casos, imprecisas, né? Então, a gente tem esse déficit de tecnologia mesmo, e isso causou também esse déficit de dados, que também está atrasando um pouco a adoção dessas novas tecnologias de inteligência artificial aqui no Brasil. E vocês acham que tem alguma coisa a ver com, talvez, culturalmente, né, esse processo de prospecção ser algo um pouco menos processual, né, de ter menos processo e ser algo tido como algo mais relacional, né, você ir lá atrás do lead, procurar ali. Vocês acham que tem alguma coisa a ver com essa cultura, talvez, em relação à prospecção? Com certeza eu até vou falar um pouco, porque eu, diferente do Juliano, eu sou gaúcho, né, acho que dá para sentir pelo meu sotaque. E lá no início da AZ a gente tentou muito prospectar aqui no Rio Grande do Sul e a gente simplesmente desistiu. Porque todas as respostas que eu recebi de prospecção quando tu estiver visitando aqui Caxias, dá um pulo no meu escritório. Cara, eu vendo pelo computador, eu nunca vou ir para Caxias, né? Então a gente logo desistiu de prospectar aqui e começamos a prospectar São Paulo, Minas, Rio, que foi muito mais certeiro esse tipo de rotina, né? E com certeza isso se estende para fora do Brasil também, comparando o Brasil com outros países. Na minha visão, o Brasil ele tem muito a aprender com outros países, com outras culturas, no sentido na área comercial, vamos dizer assim. Eu não estou dizendo que no Brasil as coisas não andam e que não haja negócio, mas o que é que eu sinto na pele há quase 7 anos? Na Europa, a velocidade das coisas é completamente diferente do resto do mundo que eu conheço. Inclui aí América, Brasil, enfim. Não tem essa pressa, não tem urgência, pelo menos aparenta não ter, especialmente para fazer negócio. Estou generalizando, obviamente, certo? Pode ter alguém aí que tenha experiência na Europa e que, não, eu já fiz negócio rápido, já fez, mas você sempre faz negócio rápido na Europa, sabe? Não é China, não é América, não é Brasil, é outra velocidade. E outra velocidade requer outros processos, pelo menos na minha visão. E outros mercados, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem um volume absurdo de prospecção B2B sendo feita por N canais, e-mail, LinkedIn, telefone, SMS, N canais. Essa indústria que a gente está dentro dela continua dando resultado, no Brasil continua dando resultado, na Europa também dá resultado. O que é que muda? O processo de um, o processo do outro, o processo de outro. Na minha visão, o Brasil, ou o brasileiro, e eu me incluo, está acostumado a fazer as coisas meio... Eu falo que a gente é criado no Brasil matando um leão por dia, mas mata um leão por dia e ainda tem que dar um tapa numa onça, brigar com o urso, derrubar um tigre e dormir em cima da árvore. E eu acho que por conta desse contexto, por conta dessa falta de cabeça fria para trabalhar, certo? Dessa urgência de resolver as coisas, porque você precisa pagar as contas no final do mês, o governo vai pegar metade da sua receita, você precisa vender mais, você precisa crescer mais, você precisa contratar, e aí é tudo rápido, e as coisas, na minha visão, elas nascem, crescem e às vezes morrem, porque é tudo rápido demais. Falta processo. Eu conheço inúmeras empresas que chegam para conversar com a gente aqui e o cara tá lá, tem, sei lá, fatura alguns milhões, certo? Alguns vários milhões,
cara não tem processo de prospecção, o cara, conversei com um esses dias, ele está há 3 anos, não, ele está há 5 anos com o mesmo número de clientes, os mesmos clientes. E assim, eu perguntei a ele, se 2 clientes desses saem, o que acontece? Ele disse, não, provavelmente eu vou quebrar. Eu digo, então tem algum problema, tu tem que criar um processo. Mas eu não sei criar o processo, eles chegaram, eu não fui atrás. Então, nos Estados Unidos, se você levantar a mão, na Europa, se você levantar a mão, vai vir alguém dizer ali, ó, não, o processo é esse aqui, faz desse jeito aqui que funciona. No Brasil, está começando agora. Bom, seguindo aqui no papo sobre tecnologia na prospecção B2B, né? Agora eu queria entrar um pouco no assunto de aquisição das elites pela MITS, né? Então, Nicolas, queria que você falasse um pouquinho sobre as elites, como que surgiu a ideia da empresa, como foi essa trajetória. Perfeito. Bom, eu e meu sócio, a gente trabalhava juntos numa empresa antes de fundar a Z, né? E nós dois trabalhamos como desenvolvedor e, na verdade, a gente identificou a necessidade na própria área comercial da empresa, né? A gente tinha bastante contato com um dos vendedores de lá, e ele levantou essa dor do tipo, eu preciso conseguir novos clientes aqui para a empresa e eu simplesmente não sei mais onde procurar. Eu já procurei em todas as fontes que eu conheço, já falei com todo mundo que eu conheço e quem eu consegui eu converti. E aí papo vem, papo vai, e a gente começou a pensar, por que a gente não... A gente sabe onde conseguir algumas informações públicas de empresas, né? Onde é que a gente consegue alguma informação de e-mail, alguma informação de localização. Por que a gente não faz alguma coisa que junta todas essas informações e consolida numa base única que possa ser consultada então, né? Na época a gente não sabia que já existiam soluções desse tipo no mercado, e isso eu diria até que foi uma vantagem, porque a gente começou a desenvolver ela de um aspecto um pouco ao contrário da forma que as outras fazem. E isso fez com que quando a gente finalmente descobriu que existiam essas outras ferramentas e começamos tirar alguns insights ali de como a gente poderia fazer isso de uma forma melhor, a gente já tinha também outros tipos de know-how, outros tipos de informações que a gente tinha coletado que a gente não tinha visto ainda no mercado. Então eu diria até que foi uma vantagem no início a gente desconhecer algumas dessas soluções. Logo a gente percebeu que isso não era um problema só daquela empresa que a gente trabalhava, e que era um problema mais generalizado, e a gente optou então por realmente abrir uma empresa e iniciar um produto com base nesse curso de inteligência de mercado de pesquisa de leads, né? E depois, conforme a gente foi conseguindo novos clientes, a gente foi crescendo na solução, a gente foi identificando também outras necessidades, né? A gente viu que, beleza, existem outras ferramentas, mas o pessoal precisa sempre utilizar uma ferramenta complementar para disparar os e-mails, para fazer a prospecção dessas empresas. Por que a gente não coloca isso numa ferramenta única, né? E aí a gente começou a agregar outros tipos de funcionalidade na ferramenta, e ela cresceu realmente de um jeito bem, bem orgânico, né? A gente começou bem pequeno, com poucas funcionalidades, e a gente foi realmente agregando a partir das demandas que a gente ia identificando, tanto os nossos clientes quanto no mercado, né? Juliano, como que essa aquisição impacta o negócio da MITS? Depois de vários meses sentando, conversando, negociando, discutindo pontos, analisando tudo que você possa imaginar e o que não possa imaginar, depois de um processo de due diligence, dois, né, criteriosos ali, tanto jurídico quanto contábil. Depois de tudo isso, nasceu o negócio. Mas antes disso, eu já estava trabalhando com os times, não tinha quase ninguém sabendo, né, internamente, nem internamente nem fora, mas fora não tinha ninguém, né? Mas internamente acho que tinham 4 pessoas sabendo, 4 ou 5 pessoas sabendo da negociação, e o que a gente estava fazendo era integrando, já começamos a integrar os times, certo? De uma forma ou de outra ali, colocando no dia a dia, trazendo como orientador, como mentor, enfim, colocando essa liderança para ficar mais próximo ali e entender como é que a coisa poderia acontecer. Com relação à decisão da aquisição, ela parte de sempre a gente estar buscando, nós sempre estivemos buscando soluções para dar o próximo passo. E eu não vejo uma solução para dar o próximo passo fazendo a mesma coisa que a gente sempre fez. Então, não é porque a gente é muito bom em serviço de prospecção B2B
que eu vou passar o resto da vida fazendo só isso, né? Então, no nosso entendimento, ter uma plataforma, tentou desenvolver essa plataforma, tá? Mas, como eu costumo falar, o negócio, inicialmente, eu tenho uma cultura comercial muito forte e um conhecimento técnico tendendo a zero, em termos de tecnologia, desenvolvimento, produto e tal. A gente era bom em serviço, em venda, em entrega, mas desenvolvimento nós tentamos 2 vezes e não conseguimos. Então foi muito tempo e muito dinheiro investido, mas não conseguimos. Busquei soluções a nível global, enfim, alguns países, alguns negócios. Entendemos que se a gente fosse partir para fazer a aquisição fora, ela seria mais complexa por uma série de questões, inclusive tributárias. Voltei os olhos para o Brasil, analisei o mercado de novo, já conheci as elites, trouxe ela para a mesa de novo, pedi para o meu time operacional avaliar, voltaram com bons sentimentos, vamos dizer assim, boa primeira impressão, e logo a gente já estava ali conversando e trocando ideias sobre como é que poderia ser, porque basicamente, como eu costumo falar, é a tampa e a panela. Um negócio que tem cultura de venda muito forte e, vamos chamar de cultura de tecnologia muito baixa, encontrou um negócio com uma cultura de tecnologia e produto muito alta e uma cultura de venda muito baixa. Ou seja, a coisa se encaixou e encaixou perfeitamente. Encaixou nos sócios, encaixou na cultura, tipo, tudo encaixou, sabe? Parece que nasceu um para o outro. E basicamente o que a gente está fazendo agora, e vai fazer nos próximos meses e daí por diante, é criar um ecossistema de sales engagement, de prospecção, de geração de oportunidades, de conexão entre times comerciais B2B, seus mercados-alvo, seus decisores-alvo, e essa conexão ela vai existir basicamente em 2 camadas. Uma camada de tecnologia, onde a gente vai ter a plataforma sendo vendida como é, mas sendo vendida no modelo de SaaS, de Software as a Service, de assinatura, enfim. E para quem isso pode ser interessante? Pequenas, médias, grandes empresas, mas empresas que tenham pessoas, tenham times ou tenham uma pessoa que consiga se dedicar minimamente a fazer essa prospecção. Inteligência comercial, levantamento dos leads, da lista de leads, automações de prospecção, as atividades da prospecção, o funil de vendas e de pré-vendas, que está tudo ali dentro da plataforma. O segundo, vamos chamar de segundo produto, é a plataforma com uma camada de serviço, que é o que a MIT sempre fez. Então, basicamente, o cliente vai ter a alternativa, o mercado agora tem a alternativa de contratar uma plataforma SaaS que tem inteligência comercial, que mapeia seu mercado, que te mostra onde é que estão as empresas, que dá essa informação toda em cima de, hoje, 23 milhões de CNPJs, de dados desses decisores dessas empresas. Depois disso, você consegue listar esses decisores. Depois disso, você consegue criar automação de prospecção. Depois disso, na hora que o seu lead-alvo levanta a mão e fala, por exemplo, quero me reunir com você, você tem também a função de funil de vendas ali dentro. Então, você não precisa de outra ferramenta, está tudo ali dentro. E entendendo isso, a gente colocando essa camada de serviço, que é o que a gente sempre fez, agora a gente está dentro de casa. Então, eu tenho como migrar, por exemplo, atender, melhor dizendo, cada cliente, cada empresa, de acordo com a maturidade comercial que ela tem. A gente dizia muito não aqui para negócio que chegava e falava, não, mas seu serviço, o ticket começa em X e eu não posso, só posso pagar 5 vezes menos. Eu não tinha solução de 5 vezes menos. Agora a gente tem. E, da mesma forma, os meninos lá na plataforma tinham clientes que chegavam e diziam, não quero plataforma, eu quero a reunião agendada. E eles não tinham para onde mandar.
Então, agora a gente tem como, sim, fazer um ciclo aqui dentro, já tem clientes fazendo, saindo da plataforma indo para o serviço, saindo do serviço indo para a plataforma, por conta da maturidade do negócio. O cara agora tem uma área de prospecção dentro de casa, agora talvez ele não precise mais da Meets como serviço, ele precise da Meets como plataforma, sabe? Para dar apoio àquele time. Enfim, então, o que a gente está abrindo aqui é um leque de oportunidades, não só para o negócio, mas para o mercado, para oferecer e ter acesso a mais informação, com segurança, com um fluxo claro que envolve pré-vendas, a preparação, né? Prospecção e vendas. Então, todo o ciclo, todo o fluxo está dentro da plataforma. Os leads que a gente opera são atualizados em tempo real. Então, são coisas que geram valor, né, para o nosso cliente. Um exemplo disso, Mari, é que, por exemplo, imagine que no LinkedIn eu tenho lá o lead e ele mudou de emprego. Se eu não atualizar isso em tempo real, eu vou abordar o cara na empresa antiga, sabe? Então, isso tudo é bem importante para a gente, foi validado e foi analisado durante o processo de aquisição. E, assim, acho que até aqui, sinceramente, a gente não tem a menor dúvida que foi a melhor coisa que a gente fez, tá? Porque você precisa saber no que você é bom, mas você precisa ter certeza do que você acha que é bom, mas não é. E, assim, a gente tentou desenvolver 2 vezes a tecnologia achando que era bom, a gente não é. Pelo menos não era. Agora que a gente uniu forças, tanto com o Nicolas quanto com o Gustavo, que são os sócios, eram os sócios agora são sócios do conglomerado Meets, agora sim, a gente pode falar que tem pessoas dedicadas a produto, tecnologia, gente que já executou, que já entregou, que está aí, que tem cliente, que validou e que está crescendo. Então, só para trazer um único ponto, a fusão das empresas faz a gente dobrar de tamanho imediatamente, tá? Terminar o ano atendendo 300 empresas, mais de 300 empresas, na verdade, e ano que vem a gente vai bater 1.000 empresas atendidas no Brasil. Isso, para um negócio que tem 3 anos e meio, é um marco absurdamente importante, né? Não, é isso aí. Eu acho que o que tu falou de ser forças complementares é muito real, né? A gente, que nem eu comentei em algumas perguntas atrás ali, eu e o Gustavo somos muito técnicos, né? Então a gente conseguiu vender ali, a gente conseguiu chegar no patamar que a gente estava, mas nunca foi a nossa expertise. E a gente também já tinha o sonho ali de ter mais produtos, ou até mesmo a gente ponderou algum dia talvez oferecer serviço de prospecção, mas a gente percebeu que a gente não saberia como fazer isso naquele momento, né? Justamente por a gente não ter essa expertise. Então eu acho que os objetivos eles realmente estão muito alinhados, tanto na parte de oferecer o melhor serviço, de conseguir oferecer esse leque de produto e serviço para os nossos clientes, né? Atender qualquer tipo ali de empresa que tem necessidade de vendas. Bom, a gente já vai encaminhando para o finzinho desse papo, né? Mas antes eu queria entender com vocês quais são as expectativas aí, né, para o futuro, pensando nessa aquisição. Vocês conseguem falar para a gente? Do nosso lado estratégico, vamos falar assim, como negócio, a gente tem um norte claro de impactar cada dia mais negócios, e impactar negócios para a gente é gerar mais e melhores oportunidades, conexões para esses times comerciais, dos nossos clientes, dar informação de qualidade para que eles se conectem através da plataforma agora com o seu mercado. Mas que impacto, né? Cada conexão que a gente ajuda a fazer, cada conexão que a gente faz, cada entrega que a gente faz para o nosso cliente, ela vem arrastando uma série de outras coisas. Então, imagine que uma consultoria contrata a plataforma ou contrata a Meets, o serviço da Meets, como prospecção full service, de agendamento de reuniões. E essa empresa de consultoria, ela usou lá a plataforma, ela se conectou, ela fez a prospecção, ela marcou uma reunião, ou a outra empresa de consultoria contratou a Meets de serviço,
de agendamento de reuniões, a gente agendou a reunião, eles foram lá para a reunião comercial. Nesses 2 casos, imagino que o negócio foi fechado. A gente está falando aqui de uma entrega, como eu costumo dizer, geração de riqueza. Tá? Mas é riqueza para a empresa. Cara, é riqueza para a sociedade geral, certo? Você gera mais emprego, mais renda, mais pessoas envolvidas. Não tem venda que não envolva mais gente ali, sabe? Eu sou uma empresa de software, eu não vou envolver mais gente. Cara, você tem que contratar desenvolvedor para fazer os projetos dos clientes que chegaram te contratando. Eu tenho uma consultoria, beleza, você vai contratar consultores para entregar aquilo ali que você vendeu. Então, tem uma série de questões ali no entorno e para a gente é muito claro que a gente tem que impactar essas empresas. Impactando essas empresas, a gente gera riqueza, gerando riqueza, a gente gera impacto econômico social, e isso tudo por conta de um lead. Então, o nosso trabalho, para a gente, é muito claro, para o nosso cliente é muito claro, onde a gente gera valor, como é que a gente gera valor, em cada produto que a gente tem, cada solução que a gente tem. Ano que vem, como eu falei, a gente vai bater aí 1.000 clientes atendidos, vai superar a marca de 1.000 clientes atendidos e 1.000 clientes ativos, né, no próximo ano. Já sabemos o que fazer para os outros anos, 25, 26, mas vamos um passo de cada vez. E é muito importante entender que um negócio que nasceu há 3 anos e pouco, se juntando ou adquirindo outra empresa que nasceu há 4 anos, ambas mais ou menos mesma idade, vamos dizer assim, estão ajudando a revolucionar o mercado, estão ajudando a levar mais impacto para todas as regiões do Brasil, para empresas no Brasil inteiro, para negócios no Brasil inteiro. Enfim, a gente está ajudando a fomentar negócios e, consequentemente, ajudando a impulsionar a economia. Então, eu não vejo nenhuma ação nossa que fuja desse traçado, sabe? O foco é impactar mais, da melhor maneira, os nossos clientes, gerando mais e melhores conexões, mais leads e oportunidades para essas empresas. E é por isso que a gente gosta também tanto dessa parte comercial, né, parte de vendas, é justamente por causa desse impacto que é difícil, talvez ele não é muito tangível no momento, mas a gente sabe que todos esses leads que a gente gera, essas vendas, essas reuniões que a gente coloca na mesa, seja por ferramenta ou seja por serviço, é algo que vai desencadear num efeito muito positivo ali para todo mundo que está envolvido. Né? Obviamente quem está vendendo vai estar recebendo a receita, vai estar distribuindo essa receita para os funcionários, vai estar gerando mais emprego, que nem o Juliano falou, gera mais imposto, bastante imposto, por sinal, que vai gerar bastante melhorias aí, enfim, pelo país afora, e também melhora para quem está comprando, né? Porque vai estar recebendo ali um valor que a empresa está oferecendo que antes ele não tinha, seja lá o que está vendendo, né? Então essa parte eu acho muito bacana, essa questão de habilitar a parte comercial, que é basicamente a visão da plataforma, né? E no caso do serviço já é um pouco mais de realmente fazer essa parte, mas no caso da plataforma a gente habilita os clientes a vender o máximo possível, né? A realmente escalar e esgotar o que eles têm de oportunidades para vender, para tentar gerar esse impacto, realmente gerar o maior impacto possível para eles. E um ponto importante nisso tudo, há um custo absurdamente baixo. Tá? Porque, tanto, obviamente, cada negócio tem sua solução adequada para a dor que está passando ali naquele momento. Mas a gente está falando aqui de soluções, hoje, dentro da MITS, que começam em torno de R$200 por mês, certo? E assim, resolvem problemas grandes para várias empresas. Em média, aí, com R$500 ou R$400 ou R$600 que seja, você tem uma solução em termos de software, uma solução bem robusta para resolver seu problema de conexão e de geração de lead. Então, quanto custa e quanto vale, gera mais oportunidades para o negócio, né? Se você não gera, você não tem oportunidade na mesa, se não tem oportunidade na mesa, você não vai ter cliente novo, e aí você vai ficar na mão de quem já está dentro de casa. Então, concentrar nunca é bom, né? Bom, gente, a gente vai caminhando para o final, mas antes queria deixar aberto para vocês fazerem algum comentário, algo que vocês queriam pontuar, enfim, fique à vontade.
Quero agradecer de novo pelo convite, Mari. Dar parabéns a você e para o time, porque o que vocês estão fazendo aqui realmente é incrível. Eu sei, conheço bem o trabalho de vocês, tenho muito orgulho do nosso time todo, mas especificamente do time de marketing, me dá bastante orgulho de ver o que vocês estão fazendo e da evolução que vocês têm. Queria agradecer pelo tempo também, Nicolas, como eu falei, meu novo sócio. É prazer estar com você aqui no dia a dia. Cara ligeiro, rápido, ágil, pensamento acelerado. Tem cara de novinho, mas não é tão novinho assim, tá? Quem estiver vendo aí, acho que ele tem 15. Não. Vai fazer 30. Dobro. Como vai? Já foi os 30. Mas é porque foi criado sem pegar sol, né? Aí é assim. Mas enfim. Queria convidar todo mundo que está assistindo para visitar tanto o site da MITS. Hoje, a gente está no terceiro trimestre de 2023. Nesse momento, os sites ainda estão separados. A gente está trabalhando na integração dos serviços da plataforma, mas visite o site das elites.com.br, visite o site da MITS.com.br para conhecer as soluções, converse com o nosso time, marque sua reunião, veja que a gente tem soluções para vários momentos e vários problemas dentro do processo comercial e na geração de oportunidades de leads para negócio B2B especificamente. E eu também quero agradecer, então, a oportunidade, tanto de participar do podcast, como também de participar dessa equipe incrível, né? E pela confiança, tanto no produto como na nossa equipe. E eu acho que daqui a gente só tem como ir para frente. Gente, queria agradecer o tempo de vocês, a disponibilidade. Acho que o papo foi super legal, deu para trazer aí vários pontos aí que vão agregar aí cada vez mais no futuro da MITS, né? Agora a Z aí incorporando junto também. Então, é isso. E você que está ouvindo a gente, assistindo a gente pelo YouTube, se você quiser saber mais sobre a MITS Talks, é só seguir a gente no Spotify e se inscrever também no canal da MITS no YouTube. Até o próximo episódio.